Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Regis do canal De Volta às Origens. E hoje a gente vai começar falando aqui com vocês aqui que ou a gente já está num período apocalíptico ou a gente está num período pré-apocalíptico. Mas por quê? Porque a sociedade vem mudando demais, né? É nítido. Só não enxerga quem não quer ver, né? A gente, num cenário de crise, vai viver que nem Moisés quando o povo estava peregrinando no deserto. A gente não vai ter médico, não vai ter sistema de saúde, não vai ter remédio, né? Não vai ter quem nos auxilia se a gente precisar de um socorro numa urgência ou numa emergência. Então, para evitar tais problemas, né, principalmente com relação à saúde, né, a gente tem que se antecipar, se prevenido, se precaver. E tentar ser o mais sensato possível com relação aos nossos familiares. Por exemplo, suponhamos que você está no meio do mato lá, você, sua família, seu pai, sua mãe, seus filhos, né, alguns dos seus parentes e tudo mais, e vocês estão tentando sobreviver do fruto do seu trabalho e do fruto do trabalho de sua esposa. Né? Tipo assim, são poucos provedores, mas muitas bocas para se alimentar. Imagina se falta um desses provedores. Pensa nisso. Bom, chegando nesse sentido, né, a gente vai falar de uma das leis do Papai do Céu. Quais seriam qual seria essa lei? Né? A lei é a seguinte, que quando uma mulher tem filho, o casal tem filho, né, se for homem, eles devem fazer um jejum de sexo por 40 dias. Se for mulher, deve ser de 80 dias. Quer dizer, uma espécie de quarentena para o menino e tipo assim, uma espécie de quarentena dobrada para a menina. Por qual motivo que o casal não deve ter sexo? Hoje em dia a ciência prova isso. Você vai em qualquer postinho, né? Às vezes a mãe está com um filho que acabou de nascer no colo, né? Ela teve parto normal e tudo mais, no outro dia teve relação com o marido e ficou grávida de novo, tá? Você não precisa acreditar em mim, não. Você pode ir em qualquer postinho, né? E ver se isso que eu estou falando é verdade, né? Mas, Regis, no período menstrual a mulher não ovula, né? Ela não tem menstruação, de fato, mas vai lá ver no postinho o que acontece. O corpo da mulher, quando ela está no período da gravidez, sai totalmente do controle, né? Então tem risco sim de a mulher ficar grávida mesmo estando amamentando, tá? E é muito alto, tá? Você pode pesquisar sobre isso que eu estou falando. Acontece o seguinte, imagina, vamos entender o porquê que você tem que ser um pouco mais prevenido. Imagina a sua mulher com um filho no colo que acabou de nascer 2 dias depois. Você vai lá e tem relação com ela e a sua mulher fica grávida. Para onde que vai os nutrientes? Para o menino que está no colo ou para o menino que está na barriga? Para a criança que está no colo ou para a criança que está na barriga? Outra pergunta. Qual deles vai ficar sem a quantidade de nutrientes necessária? Né? Por exemplo, nos primeiros dias, quando a criança está sendo amamentada, ela recebe o colostro, né? Que é tipo assim, é uma enxurrada de coisas que fazem com que o sistema imunológico dela funcione bem direito, cheio de vitamina, cheio de mineral e tudo mais. Coisas que compõem, né, a vida futura dessa criança. Né? Então, tipo assim, quando a criança se amamenta, quanto mais ela se amamenta, mais forte ela vai ficar. Só que é o seguinte, se tiver uma criança na barriga competindo, será que isso não pode prejudicar a criança que está na barriga? Né? É uma boa pergunta. Ou suponhamos que, e se a criança na barriga estiver tirando os nutrientes que deveria ir para o menino, para a criança que está no colo? Você entende? Então, por que será que o papai deu essa regra que deve haver uma quarentena para os meninos e uma dupla quarentena para as meninas? Né? Para que coisas desse tipo não aconteçam. A resposta é bem simples e óbvia, né? Mas muitos de vocês que são sobrevivencialistas não tinham pensado nisso ainda. Né? Não se deve tentar fazer sexo, né, quando a mulher acabou de ter filho. Né?
Ah, mas hoje em dia pode, né? Não, não pode. Né? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, mas tem suplemento mineral, Regis, vitamínico e tudo mais. Mesmo assim não pode. Por exemplo, as mulheres tomam, num período pré-gravidez, o sulfato de ferro. Você sabia que o sulfato de ferro é impossível de ser absorvido pelo seu organismo? Se você está tomando sulfato de ferro, você está tomando ele à toa. Né? As mulheres, né? Ah, mas isso é para a formação da criança e tudo mais, você está tomando à toa. Você está comprando um medicamento ou ganhando ele no postinho e está tomando à toa. Por quê? Porque o único formato de ferro que o nosso corpo consegue absorver é o quelato, né? Você entende? Então, tipo assim, ou quando você come uma beterraba, ou quando você come feijão, né? E para o seu corpo conseguir absorver direito ferro, você precisa de vitamina C. Sabia disso? Porque do contrário você está perdendo seu tempo, né? E hoje em dia, esses medicamentos de hoje em dia, eles não trazem o que é necessário nem para ajudar a mãe, nem para ajudar a criança. Imagina se ela estiver grávida com um bebê recém-nascido, de poucos dias no colo. Você entende? Bom, mas vamos continuar o raciocínio aqui. Para os meninos, vai, se tiver com uma criança de colo e uma criança no ventre, vai haver uma competição. Um dos dois vai ficar sem nutrientes necessários para que um problema ocorra. Ah, Herz, mas e quando a gravidez de gêmeos ou trigêmeos? O corpo da mulher já está preparado para isso. Ela distribui os alimentos e tudo mais, os nutrientes e tudo mais. Mas só que assim, quando um já nasceu e o outro está na barriga, sempre vai haver uma competição. Agora, quando os três estão dentro da barriga junto, aí a conversa é outra, tá? Mas assim, vamos supor, por que então tem uma diferença entre os meninos e as meninas? Por que tem essa quarentena entre os meninos e as meninas? O homem, né, ou o macho, né? Agora eu vou entrar na natureza de macho e fêmea, tá? O macho, né, no caso o homem, ele tem uma capacidade 25% a mais do que das mulheres, né? A estrutura óssea dele, né, é o dobro da mulher. A musculatura, né, também é muito mais. O homem tem a capacidade muscular muito mais do que a mulher. Então por isso que ele precisa de menos nutrientes, por isso que essa quarentena tem que ser menor, né? A mulher já precisa de um pouco mais de tempo para se desenvolver. A resposta é simples e óbvia. Sempre foi assim. E sem contar também com relação à formulação do cérebro, né? Tanto o homem quanto a mulher, né? Precisa de quantidades diferentes de nutrientes no cérebro, né? Que o cérebro dos dois não funcionam igual. Nunca funcionou, não foi projetado para isso, né? E com relação à questão também da transformação dos hormônios, né? Mas foi essa a lei que o Papai do Céu deu há muito tempo atrás para Moisés no deserto. E muitos casais não seguem isso nos dias de hoje. Quer dizer, é uma receita para algum problema que de repente você venha a ter no futuro, porque você não pensou direito. Então, veja bem, é melhor evitar prevenir do que remediar, né? Imagina você ter um filho que nasce com um problema físico ou uma formação, né? Ou imagina que o seu filho, mesmo que depois que nasceu não recebeu a quantidade de nutrientes suficiente do leite da mãe, né? E de repente ficou com uma gripe, com uma virose e acabou morrendo por causa disso. Imagina o tamanho do trauma, não só na sua esposa, mas no resto da família inteira. Você acha que a sua sobrevivência vai depender disso? Vai depender disso? Então comecem a pensar fora da caixinha, pessoal. A Torá não foi dada à toa. Eu venho tentando explicar isso nos últimos anos, com pouco intento, né? E agora passei a tentar explicar isso com um intento um pouquinho maior. Tudo que está escrito nos mandamentos é o melhor manual de sobrevivência que você pode ter. Você deve aprender a se comportar como homem. Você deve aprender a se comportar como mulher. Isso para os homens e para as mulheres. Você deve aprender a saber qual que é a função do homem. Mulher, você deve aprender a saber qual que é a função da mulher. Não mude a ordem das coisas estabelecidas há anos atrás, né?
O segredo para o sucesso, né, da sua sobrevivência e para que a sua família não pereça está aí. Né, para que você não padeça num cenário de crise. Não precisa nem ser num cenário de crise. Hoje em dia um cenário de crise é o quê? O patriarca da família ou o provedor perdeu o emprego. Né? Uma situação ruim ainda pode ficar ainda pior se tiver algum membro doente da família. Você entende? Toda a situação fica ruim, né? Ou pode piorar ainda mais. Né? Quando você acha que está ruim, pode piorar ainda mais. Por quê? Por falta de abrir os olhos um pouco com relação ao que está escrito nas Escrituras. E ser um pouquinho mais prevenido. Né? Olha só que coisa mais simples do mundo. Né? O meu filho acabou de nascer, vamos respeitar a quarentena. Minha filha acabou de nascer, vamos respeitar a quarentena. Para que não tenha filhos no futuro e algum dos filhos que você já tem ou que vai nascer ainda venha ou com má formação, né? Ou com má formação ou fique doente com facilidade. Ou tem algum aspecto alérgico ou adquiriu um aspecto alérgico porque o sistema imunológico dele não foi completado. Né? Pensa nisso. Você entende? É por isso que os filhos de Israel receberam uma promessa que dentre o povo de Israel não haveria doentes, caso eles respeitassem as regras do Criador. E essa é mais uma das regras. Leve os mandamentos a sério, principalmente se você é preparador, se você é sobrevivencialista, né? Por quê? Porque essas regras podem ditar o destino da sua família. Beleza? Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu sou o Regis do canal De Volta às Origens. E até a próxima. Tchau, tchau.